Olá, eu sou a professora Rossane e hoje a gente vai falar um pouquinho do controle de constitucionalidade, mas hoje nós vamos tratar especificamente, pessoal, da figura do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, tá? Bem, com relação ao Procurador-Geral da República, pessoal, e o papel dele dentro das ações de controle de constitucionalidade, notadamente as ações do controle concentrado e abstrato, ADI, ADC e ADPF, nós vamos dizer o seguinte: como que atua o Procurador-Geral da República? Primeiro, a participação dele, nós extraímos do artigo 103, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ele trabalha como um fiscal da Constituição, com o objetivo de assegurar a supremacia da Constituição. Então, ele deve ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e ele vai acabar atuando em todos os processos de competência do STF. De acordo com o STF, por conta dessa previsão constitucional, não haveria necessidade de que o Procurador-Geral da República seja formalmente intimado de todos esses processos. Basta que ele tenha conhecimento da tese jurídica discutida, tá? Então, isso é muito interessante. Com o STF, ele diz que você não precisa intimar o Procurador-Geral de todos os atos. Basta que ele tenha conhecimento da tese que está sendo discutida naquela ação do controle de constitucionalidade, tá? Bem interessante essa discussão. Com relação ao Advogado-Geral da União, pessoal, a previsão está lá no artigo 103, no parágrafo 3º da Constituição Federal. Enquanto o Procurador-Geral da República atua, como nós dizemos, custos constituciones, ou seja, como fiscal, no sentido de proteger a ordem constitucional, a supremacia da Constituição, o Advogado-Geral da União, ele atua como defensor legis. Olha que expressão diferente, né? Então, ele atua como uma espécie de curador. Curador do quê, professor? Ora, curador da presunção de constitucionalidade das leis. Ele defende, portanto, a constitucionalidade da lei, enquanto o Procurador-Geral da República defende a supremacia da Constituição, o Advogado-Geral da União defende a presunção de constitucionalidade das leis. Então, ele atua apenas na ADI. O Advogado-Geral da União atua, portanto, apenas na ADI. Por quê, professora? Veja bem, porque ele atua como um curador das leis, ou seja, ele atua defendendo a constitucionalidade das leis, conforme a gente extrai da Constituição Federal. Então, ele deve ser previamente citado, tá bom? Então, ele deve ser previamente citado porque ele vai atuar aí como um defensor da norma, tá bom? Isso também a gente extrai da Constituição Federal. Daí, uma indagação que nos surge é se o Advogado-Geral da União ele defende apenas leis federais ou ele pode defender leis estaduais impugnadas, hein? Veja lá, o que nós temos é que a figura do Advogado-Geral da União pode defender ambas as leis, ou seja, ele pode defender tanto leis federais como leis estaduais impugnadas. Quando ele atua como defensor legis, ele não está exercendo o papel de chefe da Advocacia Geral da União, quando nós pensaríamos, portanto, que ele poderia atuar só no âmbito da União. Não. Quando o Advogado-Geral da União ele atua como defensor legis, que é exatamente esta função exercida aqui no processo constitucional, no controle concentrado e abstrato, ele atua como defensor daquela lei impugnada, tá? Então, ele deve ser ouvido. Pouco importa se eu falo de uma lei federal ou de uma norma estadual, tá? Haveria possibilidade de relativização da obrigatoriedade da defesa do Advogado-Geral da União de um ato impugnado, ou seja, dessa norma federal ou estadual que viola em tese, né, a Constituição Federal? Veja bem, eu tenho algumas possibilidades, né, que eu possa relativizar essa obrigatoriedade. A primeira que eu destaco para vocês é quando a tese jurídica ela já foi considerada inconstitucional pelo STF. Veja bem, o STF ele já se manifestou pela inconstitucionalidade, ele já disse que aquela tese lá ela é inconstitucional. Se o STF já analisou, veja bem, você não precisa obrigar o Advogado-Geral da União a fazer defesa do ato impugnado, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou. A segunda possibilidade, pessoal, é quando o ato impugnado ele for contrário aos interesses da União. Aqui eu estou analisando, né, a questão do interesse da União.
Por que eu friso isso para vocês? Porque lembra que eu disse que o advogado-geral da União ele vai se manifestar tanto quando o ato impugnado for uma lei federal quanto for uma lei estadual. Relativização da obrigatoriedade de atuação dele. Quando a tese já foi considerada inconstitucional pelo Supremo e, segunda hipótese, quando o ato impugnado ele for contrário aos interesses da União. Como o advogado-geral da União ele é chefe da Advocacia Geral da União, seria um tanto quanto contraditório admitir a atuação dele para fazer a defesa de um instrumento ali que é contrário ao interesse da União, para fazer a defesa de um ato normativo que contraria os interesses da União. Então haveria um certo conflito nesse sentido. Eu sugiro que vocês efetuem a leitura da ADI 3916, ADI 3916, que trata a respeito dessa relativização da obrigatoriedade de participação do advogado-geral da União nas ações que tratam do controle de constitucionalidade pela via concentrada e abstrata. Nessa ADI 3916, a maioria dos ministros ela discutiu que essa obrigatoriedade de defesa do ato impugnado pelo advogado-geral da União deveria ser realmente relativizada, considerando esses pontos que a gente passou agora aqui para vocês, tá? Pessoal, aqui a gente encerrou, né, tudo que eu tinha para discutir com vocês a respeito de ADI, ADC e ADPF. Professora, mas acabou tudo de controle de constitucionalidade? Dentro daquilo que tratava da ADI, da ADC e ADPF, a gente encerrou a matéria. Mas ainda preciso estudar com vocês para finalizar por completo as questões de controle de constitucionalidade. Nós precisamos estudar a ADO, Ação de Constitucionalidade por Omissão, tratar também a respeito do controle de constitucionalidade no âmbito estadual, além do que eu pretendo discutir com vocês algumas questões como a ADI interventiva e também tratar com vocês a respeito do mandado de injunção. A gente vai discutindo isso nas nossas próximas aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, de estudar aqui o controle de constitucionalidade junto comigo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e para quem gostou das nossas aulas, dá um like no vídeo aqui que a professora vai ficar contente. Obrigada!